Quando era criança, o que você queria ser quando crescesse? Professor? Médico? Cientista? Que tal todas essas coisas e mais algumas? Ferdinand Fred Demara, também conhecido como o Grande Impostor, ficou famoso nos anos 50 com suas impressionantes credenciais. Só que não era exatamente por causa do currículo dele. Fred nasceu em Massachusetts em 1921. Quando era criança, adorava pregar peças nas pessoas. Ele descobriu seu talento de manipulação quando conseguiu convencer o dono de uma loja de doces a lhe dar chocolate de graça. Criança esperta. E como seu pai era um operador de projeções em um cinema da cidade, o garoto cresceu rodeado por fotos de atores e estrelas de cinema. E talvez isso tenha sido sua inspiração para fazer coisas ousadas no futuro. Com 16 anos, Fred fugiu para ingressar em um monastério e se tornar monge. Ele saiu de lá 4 anos depois e resolveu se alistar no exército. Mas assim que começou o treinamento, percebeu que tinha cometido um erro e passou a procurar um bilhete para sair de lá. Bem, esse bilhete acabou sendo Anthony Ignolia, um colega de quartel de Fred. Usando o nome de Anthony, Fred se alistou na Marinha. Enquanto estava lá, o então militar folheava catálogos de universidades durante seu tempo livre e lia as credenciais de cada professor. Foi assim que teve a ideia de roubar uma identidade diferente que o ajudasse a se tornar professor. Ele escolheu o Dr. Robert Linton French, que era um pesquisador de verdade na Universidade de Yale na época. Fred até conseguiu todos os documentos de que precisava para se tornar o Dr. French, como certidões de nascimento e casamento, diplomas universitários e daí por diante. Depois de reunir todos esses papéis, Fred partiu para viver sua nova aventura, expandindo seus conhecimentos e estudando filosofia e ética. Ética? Quanta ironia! Mas, por incrível que pareça, ele se deu muito bem nessas áreas de estudo. Já que agora Fred era todo estudado, começou uma nova vida dando aulas de psicologia em uma universidade de Erie, na Pensilvânia, ainda usando o nome do Dr. French, claro. Mas essa carreira temporária durou pouco, uma vez que, como você já deve ter notado, ele é um cara que se entendia rápido. Em pouco tempo, Fred deixou a cidade de Erie e partiu para Los Angeles, onde trabalhou como assistente médico em um hospício. Parece que ele aumentou o currículo do Dr. French rapidamente. Agora, como era de se esperar, ser assistente médico não era a praia dele, mas deu para adquirir muito conhecimento médico, que poderia servir para alguma coisa no futuro. Então, depois de entregar sua carta de demissão no hospício, o homem de muitas vocações se mudou para o estado de Washington para dar aulas de psicologia na Universidade de St. Martin. Ele gostou muito de lá e resolveu sossegar com sua nova vida, mas isso é um risco enorme para quem vive de fraudes e acabou sendo pego. Enquanto estava em Washington, Fred Demara até fez amizade com o xerife da cidade, Frank Tamblyn. Talvez ele estivesse aplicando aquela filosofia de manter seus inimigos por perto, mas isso não impediu que a polícia investigasse esse tão onipresente Dr. French. Um dia, Frank, seu xerife amigão, foi até a casa de Fred e o prendeu. O vigarista passou 18 meses na prisão de San Pedro, na Califórnia. Depois de cumprir sua pena, ele voltou para Massachusetts. Mas sabe aquele ditado que diz que o uso do cachimbo é que mantém a boca torta? Pois é, não demorou muito e Fred voltou a praticar seus velhos hábitos. Agora seu novo personagem era o Dr. Cecil Hammond, um biólogo de Kentucky, nos Estados Unidos. Usando as credenciais desse cara, Fred Demara conseguiu um emprego como biólogo investigador em um hospital afiliado da Universidade de Harvard. Mas esse espírito incansável ficou entediado de novo. Então, ele deixou Massachusetts e partiu para o Maine, e depois para o Canadá, onde começou a estudar teologia. E foi lá que Fred Demara ficou amigo do Dr. Joseph Sir. Durante o tempo que conviveram juntos, o Dr. Sir compartilhou com Fred, ainda sob o disfarce do grande biólogo Dr. Hammond, seu desejo de conseguir sua licença médica americana. Então, o médico canadense pediu para seu amigo americano ajudá-lo com isso. Fred concordou e o Dr. Cecil lhe deu todas as suas qualificações para Fred levar ao Maine para conseguir a tão sonhada licença. Acho que você já deve ter entendido que isso foi um erro enorme, né? Não muito tempo depois, um certo Dr. Sir se alistou como cirurgião na Marinha Canadense. Esse, claro, era nosso impostor Fred Demara, com os documentos do médico verdadeiro. Então, a primavera chegou e o cirurgião da Marinha foi chamado para navegar para a Coreia, no navio Cayuga.
Enquanto estava a bordo, ele conseguia realizar procedimentos rotineiros nos soldados, mas um teste de verdade estava por vir quando estava chegando na Coreia. Lá, o falso Dr. Sear acabaria fazendo uma cirurgia para salvar a vida de um soldado que havia sido baleado no peito. E embora esse cara nunca tivesse realizado nenhuma cirurgia em sua vida, muito menos perto do coração, o procedimento foi um sucesso e, por sorte, a tripulação do navio havia testemunhado tudo, então Fred Demara tinha ganhado alguns pontos em sua credibilidade médica. Assim que atracaram na Coreia, Fred ficou muito conhecido por seu trabalho voluntário por lá. Naturalmente, todas as histórias de suas cirurgias bem-sucedidas e bom trabalho chamaram a atenção da mídia e dos jornais. Agora imagine o verdadeiro Dr. Sear lendo sobre seus próprios prodígios em outro país na chamada de um jornal. Aposto que isso deve ter sido um choque enorme. Enfim, ele entrou em contato com as autoridades imediatamente e o capitão foi forçado a enviar Fred de volta para o Canadá, apesar de não acreditar que seu brilhante cirurgião era um impostor, já que havia visto o trabalho de Fred com os próprios olhos. Depois que as autoridades canadenses finalmente descobriram a identidade verdadeira de Fred Demara, também chegaram até as outras identidades que ele havia usado. Aí, Fred foi deportado para os Estados Unidos e voltou para a casa de seus pais, mais quebrado que arroz de terceira. Como estava precisando muito de dinheiro, topou dar uma entrevista para a revista Life, cujo título era O Falso Médico da Marinha. Ele pensou que assim teria a chance de se desculpar publicamente e contar sua versão da história. Depois da entrevista, fez uns bicos aqui e ali que o ajudaram a pagar suas contas até finalmente desaparecer sem deixar rastro. Será que esse seria o fim das aventuras de Fred Demara? Não, senhor, não mesmo. Em 1955, ele reapareceu no Texas, disfarçado de Dr. Benjamin Jones, e trabalhou como professor por um bom tempo, mas resolveu mudar de área e se tornou um carcereiro. E foi aí que demonstrou ser um mestre em manipulação. Veja bem, ele sabia que não seria fácil arranjar um emprego no departamento prisional dos Estados Unidos. Então, mandou seu currículo para o departamento errado, que reencaminhou para o departamento certo, dando a entender que estava recomendando o candidato. Tá procurando emprego? Então, anote essa dica aí. Bem, esse truque engenhoso deve ter dado certo, pois ele conseguiu emprego e se tornou chefe dos carcereiros de uma das prisões. E como sempre, Fred Demara se saiu muito bem nessa função também. Depois, foi promovido para subdiretor. Mas aí o novo sucesso dele não durou muito, pois um dos prisioneiros se lembrou daquela entrevista da revista Life. E antes mesmo de ser confrontado, Fred fugiu da prisão. No verão de 1956, o grande impostor voltou para Maine para viver uma nova aventura como professor de inglês e de latim, Martin Goodgart. E quando menos se esperava, a mãe de um dos alunos também tinha lido a entrevista da revista Life e viu que o professor era uma fraude, então decidiu agir com as próprias mãos. Ela conseguiu enganar o farsante, fazendo-o deixar suas digitais em um copo. A mulher enviou o objeto para o FBI e em 14 de fevereiro de 1957, Fred Demara foi preso. Porém, recebeu uma sentença de apenas 2 meses de reclusão por ter lecionado sem diploma. Por fim, depois disso, Fred se deu conta de que sua fama já tinha se espalhado demais, infelizmente, ou felizmente, para as vítimas que tiveram suas identidades roubadas. Ele teve que abrir mão de seu estilo de vida fraudulento por causa de problemas de saúde. Então se tornou capelão de um hospital da Califórnia e foi viver uma vida tranquila. Ninguém sabe dizer ao certo por que Fred Demara passou tantos anos roubando identidades. Será que era porque ele gostava de correr riscos, de viver aventuras, ou porque queria viver algo novo? Pelo que contou para seu próprio biógrafo, era uma questão de pegar um poder que estava solto, perdido por aí, e sempre viver novas aventuras para nunca invadir o domínio de ninguém. Isso pode até explicar como ele conseguia fazer isso, mas quanto ao porquê, acho que só nos resta imaginar. E aí? Por que será que Fred Demara roubou todas essas identidades e trabalhou brilhantemente nas profissões dessas pessoas? Conte suas teorias pra mim nos comentários. E se você aprendeu alguma coisa nova hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com seus amigos. Mas espere aí, não vá embora. Que tal assistir a mais um vídeo do Incrível? Nosso canal tem mais de 2.000 vídeos super interessantes esperando por você. Basta escolher o da direita ou da esquerda, clicar e aproveitar.
Junte-se a nós no lado incrível da vida.